Capítulo novo de Berserk. Será que Bando do Falcão, o novo Bando do Falcão, começou a perder? O primeiro apóstolo desse grupo foi finalmente derrotado de vez? E Guts, o protagonista de Berserk, não tem mais solução? Tá jogado, largado, ele inclusive deu boas-vindas à morte? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando Berserk aqui neste canal, que tem uma playlist só de Berserk, caso você goste de discussões sobre personagens, temas, arcos dessa história tão maravilhosa. Então, se você ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like para apoiar esse vídeo e bora comentar mais um capítulo de Berserk. Mais um desses que é continuado, sim, pós-falecimento, infelizmente, de Kentaro Miura, pela sua equipe que parece, junto do seu melhor amigo Koji Mori, cada vez mais entenderem ou pelo menos se sentirem confortáveis em explicar e trabalhar este universo. O capítulo continuou exatamente de onde a gente parou no passado, ou seja, continuou do ataque no território, na capital Kushan, ali que parece ter sido, não sei se organizado pelo Rakshas, que é um dos apóstolos, que inclusive já fez parte do grupo Kushan, ou se simplesmente ele foi. Se ele foi porque quis. Diria que sim, Griffith está ciente, porque a última coisa que a gente viu ele falando para o pessoal, para os seus apóstolos, foi: vamos para exatamente a direção no mapa onde está as terras Kushan. Então, me parece que foi algo organizado talvez para um teste, ou talvez para simplesmente tirar os inimigos que talvez potencialmente sejam um perigo do conforto, da zona que eles tinham para se preparar para uma guerra. Até porque é nesse capítulo que surge o pensamento do Rickert de: será que a gente vai precisar abandonar aqui, tal como abandonaram a Ilha dos Elfos? Talvez, porque a capital Kushan se tornou uma zona de guerra. Agora, o que a gente teve de interessante pro lado daqueles que provavelmente você também torce? Pro grupo que provavelmente fará a contraposição ao novo Bando do Falcão. Primeiro que no capítulo a gente abre com um comentário de que existe uma luz tão forte, uma luz que tá prejudicando o inimigo, acabando com o seu ataque, que é uma luz que eles não teriam ali em Terras Kushan, uma luz que, se eles estiverem ao lado deles contra o Falcão, possivelmente eles poderiam até rivalizar de igual para igual, ou assim foi a impressão ao verem a luz super forte que as bruxas da Ilha dos Elfos fizeram ali em concentração juntas, uma luz, uma magia, apesar delas terem ficado abaladas, sem dúvida também, com sua força prejudicada desde que a fonte da magia que elas tinham mais contato foi completamente eliminada junto da Ilha dos Elfos. Elas ainda são fortes o suficiente, talentosas, para conseguirem produzir efeito, e efeito em larga escala, efeito em área, efeito perfeito se a gente pensa em guerra, que você tem um campo de batalha, diversos inimigos juntos, diversos inimigos que precisam ser bloqueados, parados, derrotados, e elas conseguem ter essa magia que os limita e até os derrota. Ponto de esperança num capítulo que veio até com um pessimismo bem grande em relação ao Guts, que é exatamente o que a gente tem para comentar principalmente agora. O Guts, ele estava preso, a gente viu que o Rakshas estava sentindo uma grande sombra em direção à cela em que ele estava. Ele vai para lá num desespero, fugindo do Scylla, para que ele não fosse derrotado, e ao chegar lá, o nosso medo era: será que ele vai se fundir com as próprias sombras internas do Guts, seus próprios monstros? Será que as sombras vão se alimentar ou dar alimento ao Rakshas, ou vão ter uma batalha interna e o Guts vai vencer ou não? Nossas preocupações não aconteceram, porque Guts olha Rakshas chegando e diz: venha, seja bem-vindo, meu anjo da morte, ou seja, não aguento mais viver, não aguento mais pensar, não aguento mais sofrer. Eu já sabia, rimou, né? Não foi por querer. Eu já sabia o quanto o Guts estava quebrado, eu comentei disso no último vídeo. É previsível, é aceitável, é inclusive esperado que ele esteja num nível tão caótico assim psicologicamente, frente a tudo que ele observou, tudo que ele passou, o tanto que ele se segurou primeiro na vingança, que é o começo do arco do espadachim negro, aquela coisa tão pesada, depois sim na esperança de trazer a casca de volta, e aí se tornando um pouco mais humano de novo, se apegando às pessoas e se apegando à casca que volta, mesmo que com gatilhos inclusive chegando perto dele, aquela esperança de que ele pudesse ter uma vida normal, talvez na Ilha dos Elfos. Ilha dos Elfos acabou, afundou, foi destruída, a casca foi levada embora pelo exato cara que há tanto tempo produziu seus maiores traumas, sua maior raiva, seu maior desejo de vingança, e também uma cena terrível exatamente com ela, com a casca, e ela vai embora com ele. Como é que fica o cara? Acabado!
É claro que a gente também tem nesse capítulo a própria Shirk chegando perto aparentemente de onde está a Casca para tentar recuperá-la, mas o Guts não sabe disso. O Guts não tem mais espaço para esperança. Por isso que ele vê alguém ali, o inimigo chegando perto, e ao invés daquela sensação que ele tinha antes de sentiu a cicatriz sangrando, né, o estigma, ele já começa a ficar todo armado para lutar e vai destruindo tudo e vai desmontando o demônio e tudo mais. Ele tem o contrário. Não é a raiva. Ele tem a vontade de que aquele apóstolo, de que aquele que está chegando, aquela criatura claramente inimiga, claramente ruim, ela elimine todos os seus pensamentos. Ela elimine a sua existência. Só que isso não ocorre, porque Scylla percebe para onde Iraxia está indo e aparentemente ele fatia o seu pescoço e Iraxias cai, presumidamente morto. Não sei ainda se ele está 100% morto, já existiu situação em que Iraxias, inclusive, enganou a morte. Ele é um apóstolo, afinal, não sei se ele seria derrotado como um apóstolo do novo bando do Falcão com um golpe tão certeiro, ainda que feito pelo Scylla, mas esse não é o ponto para mim. O ponto para mim é que talvez sim aquilo fosse um teste inclusive não só sobre aquela capital, não só sobre os Kushan, não só sobre os inimigos como um todo, mas também sobre o próprio Guts. O Guts, o Scylla fica em desespero balançando por que você não reagiu, por que você ficou parado, e o Dio até com medo, porque todo mundo tem medo que o Guts a qualquer momento exploda. E o ponto é, ele é essa arma. Uma arma que pode se voltar contra os próprios amigos aliados se não tomarem cuidado. Uma arma que pelo bem ou pelo mal é uma grande chance, ou a grande chance contra o Falcão, contra todos esses apóstolos. Ele não é um homem único que vai derrotar todos, mas ele é uma força gigante que precisa ser aproveitada. Então o desespero do Scylla é: como é que você vai, se entrega e não faz nada? A gente precisa de você, basicamente é o que ele está dizendo. Você não pode se entregar. E eu não acho que ele vai se entregar até o final, mas será que realmente estão caminhando para jogar o Guts nas trevas e ele ser o cara que, enfim, vai usar o Berrelite que está o acompanhando há algum tempo? O Berrelite é para ele, mas quem que ele sacrificaria? O cara que sofreu tanto tempo por ter sido sacrificado, resistido a isso, mas ter visto todos os seus outros amigos sendo levados embora numa cena de horror, ele aceitaria fazer o mesmo com alguém? Na minha cabeça não encaixa. Mesmo em profundo desespero, eu não consigo ver muito como isso aconteceria, mas vai que, de qualquer forma, eles estão jogando o Guts no limbo para alguma hora algo acontecer. Uma reviravolta vem. Se é para Berrelite ou se é para ele ficar desesperado quando alguém fizer algo como ativar um Berrelite ou começar a ver outra pessoa que ele se importa muito morrendo na sua frente, eu não sei. Mas esse gatilho precisará acontecer porque tá difícil. Nem o inimigo na sua frente, nem o caos acontecendo lá fora, nada faz com que ele levante e lute. Ele abraçou a morte, algo que a gente nunca viu acontecer até então com o Guts. Ele é um sobrevivente literalmente desde que nasceu. A morte estava ao redor dele desde que ele nasceu do útero da mãe dele numa cena monstruosa e ele só sobrevivia. Ele é sacrificado e ele sobrevive e salva a Casca. E ele vai sucessivamente se vingando, depois lutando pela esperança e sempre sobrevivendo. E aí o cara agora desistiu. É um contraste muito grande. E bem, no final, só pra gente finalizar um vídeo mais curtinho de comentário de capítulo no meio deste, se você está assistindo em tempo real, Carnaval aqui no Brasil, é claro que eu não estou aproveitando, mas vai que você tá. Então, vamos rapidinho para você assistir esse vídeo e já voltar para onde você quer ir. Então, o que a gente termina é vendo a Shirk no Reino Astral, chegando perto de Falcônia, aparentemente chegando perto de onde a Casca está. Eu não sei se ela vai tentar despertar algo na mente da Casca, acordar ela, tirar ela do sono profundo, do loop em que ela se encontra, uma espécie de feitiço desde a última vez que a vimos, para que a própria Casca consiga fugir, porque realmente a presença da Casca para o Guts pode ser algo que tire ele também desse estado de vazio, de desistência. Ela é, no mínimo, alguém importante para o grupo e para ele, sem dúvidas. Será que a Shirk vai conseguir? E será que os olhares do Falcão realmente não estão mais para a capital? Será que apenas o Iraxias, o grupo dos Trolls e tal foram para a capital Kushan? Ou será que o grupo do Griffith como um todo está aguardando? Esperando, inclusive, que esse pensamento do Rickert, junto com a Erika, acolhendo a Erika, um fofo, inclusive, né, de que a capital não é mais um local seguro, faça com que esse grupo, os Kushan todos, saiam e os inimigos, o grupo do Falcão, esteja esperando exatamente para um ataque, para pegá-los numa emboscada. Porque a chance maior da Shirk conseguir fazer alguma coisa é ela surpreender a todos, inclusive o Griffith, que prevê tudo, não deixando defesa suficiente para a Casca, dando uma abertura para a menina chegar
chegar e tirar ela desse sonho, desse feitiço, possibilitando que ela escape. É uma investida, uma manobra difícil. Tá muito difícil pra galera, tá muito difícil pro Guts, pra todos os outros, ainda que haja um ou outro ponto de esperança, como ver que Kushan, que a galera da magia, que eles conseguiram resistir, mas é um ataque com os primeiros grupos, com muitas mais um tipo de criatura, com um apóstolo, tem muitas mais forças para eles conseguirem enfrentar. Eles precisam do Guts. E aí? O que vai acontecer? Quero seus comentários aqui embaixo sobre mais esse capítulo, infelizmente agora sem previsão do próximo, mas na esperança de logo voltarmos a comentar sobre Berserk neste canal. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, deixe sua opinião, teoria para o próximo capítulo e a gente se vê por aí.